Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis. Estratégias ao vivo de day trade com ordens comprovadas e a análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de day trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos, sou day trader, trader profissional, position trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web, sou desenvolvedor deste site também e sou expert em PNL, tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. Bom dia, pessoal, muito bem, então fiz uma entrada operacional hoje, dia 28/5/2014, entrada operacional vendida. Então a gente tem aqui o indicador Reversion Prophecy e em conjunto com a técnica Fractal Prophecy nós temos uma entrada operacional onde, primeiramente, temos o preço abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul aqui. Quando o preço está abaixo da Price Trend Line, a tendência é de baixa, tá? Temos aqui o indicador Prophecy Line, tá indicando convergência com os padrões de candlesticks indicando resistência do mercado comprador e favorecimento do mercado vendedor. Temos aqui um outro candlestick, um padrão de candlestick muito poderoso, chamado estrela cadente praticamente, tá? Só que é uma positiva, mas mesmo assim é uma estrela cadente. Então tudo isso já indica que o mercado está com uma pressão vendedora e poderá continuar com a tendência de baixa. Por isso fiz entrada operacional, porém o risco era grande. Então só entrei com 8 contratos, o que equivale a cerca de R$80 mil. Para um capital de 100 mil eu entrei com menos capital, exatamente porque o risco era grande, né? O meu stop loss ele se encontra nesse ponto aqui, e a entrada operacional foi feita aqui em 52.610 mais ou menos. O meu stop loss se encontra aqui, que no caso é um start de compra para operação vendida. No gráfico diário vale ressaltar também que nós temos, primeiro, praticamente um topo triplo, né? Porque nessa resistência chegou a romper, fez um topo duplo, voltou tudo, fez um engolfo de alta, que inclusive eu operei e ganhei dinheiro no dia que fez o engolfo de alta, só que já voltou todo o engolfo de alta. Então falhou esse padrão engolfo de alta com esse novo padrão, que é esse maruboso gigante que fez ontem, com a queda que fez ontem. Então pode estar rompendo aqui o 52, esse ponto aqui é um suporte muito importante, 52.240, se romper, tem probabilidade de inicialmente estar buscando esse primeiro fundo aqui. Outro detalhe, tá, pessoal, é que pela técnica Fractal Prophecy, que determina resistências e suportes especiais, tá? Se romper um suporte, vai buscar o próximo. Então, existe probabilidade de alvo inicial aqui e a força do mercado é vendedora. Então, tem chance de fazer uma tendência de baixa. O horário agora, pessoal, 10 horas e 7 minutos, dia 28 de maio, quarta-feira de 2014. Muito bem, pessoal, então fiz uma operação, houve o rompimento desse suporte muito importante, que inclusive aqui no diário, tá? A gente tem o seguinte, rompendo esse fundo, houve o rompimento, tem chance de projetar essa onda inteira a partir desse topo. Né? Então fez um pivô de baixa, tem chance de alcançar os 51 mil. A gente teria um lucro aí de mais ou menos 3% de variação. Tava com 8 contratos, só eu ia ganhar cerca de 2,5%, ia dar uns R$2.500. O
problema, tá, pessoal, é que o meu método é necessário disciplina. Ontem deu um sinal de venda aqui, só que longe da Price Trend Line, que é o indicador que a gente utiliza em nossa metodologia, tá? Então, pela minha regra, eu sairia exatamente nesse engolfo de alta aqui, tá? E teria lucrado aí uns 1% mais ou menos. E eu teria entrado alavancada aqui um pouquinho. Teria entrado com 150 mil, 180 mais ou menos. Então, aqui o preço está indo testar esse fundo aqui de novo, mas a regra é clara, da minha metodologia foi indicado para sair nessa linha de perfuração. Isso aqui é um padrão de candlestick, linha de perfuração, tá? Então fiz uma entrada aqui com 8 contratos, só porque o stop estava grande, né? Meu stop estava aqui, entrada aqui, então 200 pontos de stop, então tem que entrar pouquinho mesmo, porque o risco é grande, para um risco de 0,3%, que é o que eu assumo por operação no mini índice. Tudo calculado em 1 segundo por este software aqui, para quem não sabe, que é o Speed Risk Manager, que indica pela diferença de pontos em relação ao ponto de entrada e saída, a quantidade de contratos que eu vou operar de acordo com o meu manejo de risco. Então, se você não sabe, esse software também você pode estar utilizando nosso manejo de risco e alavancagem inteligente, que calcula todas as taxas e emolumentos em questão de segundos. Basta clicar no botão e ele já vai indicar para você a quantidade de contratos pela diferença de pontos. Então, se você tem uma estratégia particular, você pode estar adquirindo nosso software, entra lá em nosso site e você vai estar usando o meu manejo de risco inteligente, onde você alavanca sem aumentar o risco e calcula tudo em 1 segundo e executa na boleta tudo em outro segundo. Ou seja, em 2 segundos você tem todos os cálculos precisos, considerando taxas e emolumentos para o seu cálculo de risco. Day traders precisam disso, tá? Bom, a operação pode dar certo, houve o rompimento lá no diário desse fundo, tá? Então tem chance de buscar aqui, porém a regra do Trade System é clara, eu não posso fazer diferente, porque é regra. Então, ontem se eu tivesse operado isso aqui, eu teria lucrado, isso aqui teria saído exatamente no final da tendência, que consolidou e voltou. Então aqui está indicando o final da tendência com o seguinte indicativo. Temos aqui a Profit Line, que é um indicador de divergência, é um dos melhores indicadores de divergências do mundo. Pelo menos na minha opinião, porque fui eu que inventei e eu também uso ele, né? Daí depende do que você gosta. Talvez você goste de outro indicador de divergência. Mas é um dos melhores, eu posso assegurar para você. E olha só, ele fez, em relação a esse fundo, ele fez um fundo com um padrão que indica divergência. Lá, já está explodindo tudo. Eu saí exatamente nessa linha de perfuração. Então, o que é a linha de perfuração? É um padrão de candlestick que ele indica reversão de movimento de queda. Então, quando ele apareceu exatamente nesse suporte, um candle gigantesco com esse padrão que indica uma linha de perfuração. E ele também tem uma sombra muito forte. Então isso aqui indicou que a psicologia do mercado para os compradores ficou muito forte. Então tem chance de explodir lá para cima. Então pode ser que volte tudo. Ao mesmo tempo, pode ser que consolide, tá? E simplesmente depois caia. Tem chance de cair, tem chance de atingir aquele alvo que eu mostrei no diário. Então veja como a nossa metodologia permite que a gente faça uma análise do mercado muito boa. Veja que ao vivo aqui o preço está voltando tudo, confirmando o padrão de candlestick que a gente operou, chamado de linha de perfuração. Lembrando que o nosso curso ensina sobre candlesticks e o curso em si ele possui uma tática para lhe ensinar sobre candlesticks que simplesmente vai lhe ensinar como saber os candlesticks tudo de cabeça, porque a didática do curso é muito boa. Então basta você reassistir as aulas. E eu, por exemplo, não tenho tempo para ficar olhando o livrinho para fazer essa operação, certo? Bom, então por hoje é só. Eu fiz essa operação, vou parar. Ganhei só 0,2% só, porque 8 contratos só em jogo. O risco era muito grande e o mercado infelizmente voltou tudo. Seria legal se fizesse um candlestick aqui de indefinição para a gente sair logo aqui, mas fez esse candle grandão e voltou boa parte do lucro. Então lucrei pouco, mas vale a pena a análise da operação para vocês
entenderem como o nosso método funciona. O nosso método chama Fractal Prophecy e você pode usar em conjunto com a técnica Reversion Prophecy, que é uma técnica de Forex que usa esses indicadores especiais, como a Prophecy Line, que é esse indicador de divergência. Temos as Wall Lines, que são essas linhas brancas que indicam também zonas de reversão de movimento. Então, como o preço passou da linha branca aqui e deu divergência, então indicou realmente que poderia explodir para cima. E o principal, padrão de candlestick, que é uma linha de perfuração com sombra. Então tá tudo indicando que a psicologia do mercado aqui tá contra o trade, pode dar uma explosão para cima e voltar tudo. Então saí aqui e também os padrões de ondas me indicaram para sair. Se ontem tivesse dado um sinal de venda próximo da price trend line, deu longe, então não entrei, eu teria saído aqui pela metodologia, tá? Embora aqui não tenha feito divergência, houve outros padrões que indicaram para eu sair e também houve um engolfo de alta aqui exatamente na wall line inferior, que é uma zona de reversão de movimento. Então, ó, consolidou, voltou para cima, onde nós estamos operando o quê? O fractal do mercado, que é o fractal das ondas de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5 e volta na tendência ABC, depois volta a cair. Então fez o ABC aqui logo quando fez o engolfo de alta, padrão de candlestick, não deu divergência aqui, mas outros padrões indicavam que era o final da onda 5, das ondas de Elliott. E além disso, na zona de reversão de movimento, que é de alta chance de reversão de movimento, que é a wall line inferior. Então, o que a gente tem aqui nessa condição? Simplesmente, estamos operando ondas de Elliott, mas as ondas de Elliott são complexas e o principal, ambíguas. As regras para você analisar ondas de Elliott são ambíguas conforme ensino no mercado. Eu não preciso analisar ondas de Elliott aqui. O meu método ele já indica para eu entrar no final da onda C do fractal do mercado. Então aqui foi a onda C do fractal do mercado que aconteceu aqui e entramos, tá? E saímos no final da onda 5. O nosso método consegue fazer isso, onde as regras são claras. Então não existe ambiguidade das ondas de Elliott. Bom, então vou terminar por aqui, vou comprovar as ordens para vocês. Vou ter que também resolver problemas de documentos urgentes e a gente se fala amanhã de novo. Mais um video trade, talvez. Muito bem, pessoal. Então agora vamos estar comprovando as ordens para vocês. Total agora de horário 11h11. Tá aqui o horário então, 11h11. Temos a boleta aqui com as cotações. Valeu a pena ter feito a operação de hoje, embora o lucro foi de 0,2% só. Porque a análise, para mostrar para vocês a eficácia do método, realmente valeria a pena estar mostrando nessa videoaula. E temos aqui então as ordens, 8 contratos só, pouco contrato porque o risco era grande, 52.610 vendido e a compra 8 contratos, 52.475. Apenas para lembrar que a partir de hoje, quando tiver uma operação vencedora, no day trade eu vou estar ressaltando mais ela. E a parte de análise para swing trade position, eu vou deixar para os dias que tiver operações perdedoras no day trade. Daí eu faço essas videoaulas sobre as análises de swing trade para vocês, utilizando nossa metodologia.